Fala, gente, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Riley, sou estudante da turma 13 de Medicina da UFOB. Estou como monitor de vocês de Farmacologia 1. E para terminar a farmacocinética, vamos falar um pouco agora sobre excreção, que é a mesma coisa que depuração. E existem inúmeros tipos de excreção e depuração, como pela transpiração, né, pelo suor, pelas lágrimas, pela saliva, pela respiração, pela via biliar, pela bile. Só que a principal para a gente vai ser a renal, tá? E a gente entender um pouco a excreção renal, a gente tem que lembrar um pouco da anatomia dos rins, dos néfrons principalmente, tá? O que que acontece? O fármaco ele vai chegar aqui, vai extravasar pela pressão sanguínea, ele vai meio que chegar assim, ó. E aí, independente da polaridade, o fármaco segue pelo túbulo proximal, certo? Seguindo pelo túbulo proximal, vocês concordam comigo que existem vasos aqui, certo? Vocês conseguem ver, inclusive, por aqui. E se o fármaco ele for mais polar, ele consegue passar pelas membranas do néfron e passar pelas membranas do vaso e ser reabsorvido pela corrente. E se o fármaco for mais polar, ele tem maior dificuldade de que isso aconteça, certo? Então, polar entra mais fácil na corrente, é reabsorvido, apolar entra mais fácil na corrente e é reabsorvido com mais facilidade, e o polar, ele segue para uma excreção mais facilitada, né? Porque ele vai ter essa dificuldade de ser reabsorvido. Então, apolar reabsorve, polar excreta. Basicamente funciona assim, mas a gente vai ter bombas espalhadas aqui nos nossos tubos contorcidos, né? Bombas que vão favorecer a excreção ou a reabsorção do fármaco. Essas bombas, elas são bombas de difusão que vão gastar energia para a gente realizar esse processo. Então, a gente pode ter fármacos que foram reabsorvidos aqui, e eles vão ser novamente lançados para o néfron. Ou seja, está seguindo a artéria, já ganhei a corrente novamente. Só que a bomba vai lá e joga o fármaco para fora. Volta para o néfron, certo? E a mesma coisa acontece ao contrário. Podem ter fármacos aqui que não estão sendo reabsorvidos e a bomba manda ele para dentro do vaso para ele ser reabsorvido, certo? Isso é muito importante para a gente entender porque existem fármacos que eles, por serem de excreção renal, eles precisam do pleno funcionamento do rim. E alguns fármacos podem ter uma duração maior no nosso corpo se os rins não estão funcionando, tá? E aí a gente pensa em fármacos que vão ser utilizados, que têm excreção renal, em indivíduos com doença renal crônica, por exemplo. Por quê? Só um momento. Indivíduos que têm doença renal crônica, eles não vão ter uma quantidade significativa de néfrons funcionantes. E aí, principalmente se o indivíduo for dialítico, ou seja, eles fazem hemodiálise, porque não tem mais rim dando conta de, entre aspas, limpar o sangue, né? Excretar as excretas. E aí, o dialítico, em períodos de não diálise, o fármaco vai ficar por muito tempo na corrente dele, se for um fármaco de excreção renal. Por que isso é importante? Porque você pensa, se um indivíduo normal precisa tomar o fármaco 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas, o dialítico precisa tomar uma vez por dia, certo? Porque aí ele toma uma vez hoje, uma vez amanhã, e daqui 2 dias ele vai fazer hemodiálise. Aí a máquina de hemodiálise remove esse fármaco. Novamente, toma mais um dia, outro dia, nova hemodiálise, tá? Então, a gente pensa aqui na excreção renal, principalmente em indivíduos dialíticos, indivíduos que têm complicações renais graves, que não permitem a excreção 100% eficaz do fármaco pela via renal. Isso é muito importante, que a gente não aumente muito a dose, não dê uma superdose do fármaco. Então, para fechar tudo, se você não entendeu nada, a gente vai ter que lembrar o seguinte: a excreção renal é a primeira etapa, que é a filtração glomerular, onde depende da polaridade do fármaco. A segunda etapa, que é a reabsorção do fármaco pelos rins, depende da polaridade e das bombas. Se for polar, não reabsorve tão fácil. Se for apolar, reabsorve mais fácil. E aí, as bombas, elas podem reabsorver polar e apolar e favorecer a excreção de polar e apolar, certo? Por fim, se o indivíduo ele é um indivíduo que tem doença renal crônica ou faz hemodiálise, ele é um indivíduo que vai estar apto a receber menores doses de fármacos que são excretados pela via renal.
porque o fármaco não vai ser excretado normalmente, então circula facilmente na corrente sanguínea, certo? Aí a gente tem a consideração aqui do pKa, do fármaco, que a gente lembra ali os tópicos que eu falei anteriormente, né? A absorção, a distribuição. Basicamente diz, se a urina é ácida, o indivíduo reabsorve mais facilmente fármacos ácidos, porque o fármaco não vai ionizar, então ele passa mais facilmente pelas membranas e chega na corrente. Então, o fármaco ácido é melhor excretado por uma urina básica. E um fármaco básico é melhor excretado por uma urina ácida. Que fatores podem aumentar a acidez da urina? Dieta, infecções, a gente pode pensar numa pielonefrite, certo? E que fatores podem basificar a dieta? Basificar a urina, né? Deixar ela mais alcalina, alcalinizar. Basicamente também dieta e tem processos inflamatórios também que podem, dependendo do patógeno, mas principalmente dieta, uso de alguns fármacos e algumas substâncias, como bicarbonato. Bicarbonato pode ser utilizado em doses diárias divididas ao longo do dia, que eles podem ser utilizados junto à alimentação para garantir uma maior alcalinidade da urina. E muitas vezes é utilizado como profilaxia para a formação de cálculos úricos, né? Para ácido úrico. É isso, espero que vocês tenham conseguido entender aqui. Qualquer dificuldade, vocês talvez tenham, seja pela uma compreensão dos tópicos 1 e 2. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente finaliza aqui nossas aulas, nossas monitorias sobre farmacocinética e também sobre excreção e depuração renal. Valeu, gente. É isso. Fui.